Bom, gente, é muito provável que apareça alguns sons do externo, porque eu não tenho microfone que... Sabe aqueles microfoninhos chique que o pessoal coloca na roupa? Mas eu tenho algumas coisas a falar sobre esse querido ano de 2025, né? E... Assim, que ano? Que ano? De verdade. Eu anotei algumas coisas aqui. Pode ser que eu não siga. É só para dar um norte mesmo de coisas que eu achei importante estar trazendo aqui. Pode ser que eu não fique olhando aqui para essa câmera também, não tem problema, porque eu tô aqui com meu notebook na frente para ver a questão de enquadramento, tá, né? Essas questões cinematográficas. Gente, o meu ano de 2025 ele foi muito, não necessariamente um reflexo, mas uma continuação de fato do ano de 2024, só que não no sentido de tipo cronológico, mas eu falo também, eu acho, mas eu falo muito em questão de mudança, porque o final do ano de 2024 foi um ano completamente novo, um ano que foi difícil, um final de ano que foi muito difícil. Os últimos 3 meses, 3 meses do ano de 2024 foi bem complicado, porque eu estava em processo de mudança. A casa que eu morava com meus primos estava com muitos problemas estruturais. Tô passando um caminhão agora. E, enfim, quando inicia um processo de mudança de fato, principalmente interna, porque a dona da casa exigiu, pediu a casa pra gente, e a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Enfim, foi bem complicado. A gente não sabia muito bem o que fazer, a gente começou a procurar outras casas em outros locais próximos de onde a gente já morava. Acabou que a gente não encontrou para os três e decidimos que cada um ia para um lugar diferente, né? A gente ia morar só. Enfim, dando uma resumida geral nessa história, a gente saiu de fato, né, da casa dessa senhora querida e eu fui para uma casa de uma amiga minha que foi uma mudança muito grande, né? Até porque sempre pra mim, eu sempre tinha morado com parentes e nunca tinha morado com pessoa que não compartilha o mesmo laço sanguíneo, né? Só que em outras questões chega a ser muito mais forte do que muitos parentes, digamos assim, no sentido de relação de fato, né? Então, começa o ano de 2025 já em uma casa diferente, com pessoas diferentes, em que eu preciso estar me adaptando. E assim, essa transição de 2024 para 2025 foi muito complicada real, tanto em questão de me adaptar a um ambiente novo, não que no ambiente novo foi difícil, foi algo incrível, porque eu fui muito bem recebido, eu, enfim, tive muita foi uma experiência muito boa na minha vida e que eu serei eternamente grato se minha amiga estiver assistindo. Um abraço pra você, te amo muito. E assim, tanto em questão de casa, quanto em questão de trabalho. Meu trabalho, ele sempre me exigiu muito o anterior ao que eu estou hoje em dia. Eu fiquei mais ou menos 5 anos, foram 4 anos e 5 meses, 4 anos e 4 meses que eu trabalhei em um supermercado,
Lá eu passei por muitos setores, né? Tipo, foi muito bom que eu fui muito reconhecido, eu sempre tive meu trabalho realmente reconhecido, até certo ponto, até o ponto do final do ano passado, que para mim já estava insustentável muito o ritmo de trabalho que estava vindo, cada vez mais aumentavam-se as exigências e tudo mais, e para mim já não fazia mais sentido, até porque eu faço psicologia e o trabalho que eu fazia era muito voltado a varejo, né? Tipo, para mim eu fazia estava num estresse gigantesco. Foi um trabalho em que eu precisei começar a terapia. Não necessariamente só por isso, né? Mas que a minha ansiedade, ela, assim, eu atingi muitos níveis altos de ansiedade. Não cheguei a ter, tipo, crise de pânico, ataque de pânico, essas coisas. Só que trouxe muito sofrimento no sentido de, no meu dia a dia, entende? Então, foi um período que também foi muito bom, ao mesmo tempo que me trouxe muita coisa desconfortável no sentido interno, de lidar com demandas, que era um nível muito alto de demandas, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar, de entregar um bom trabalho, de inovar, de criar coisas novas. Só que assim, eu pensava, eu estou colocando meu potencial em uma coisa que pra mim já não faz mais sentido, né? E aí, no começo do ano, acho que um mês depois do meu aniversário, foi em maio, eu encontro uma clínica, que é a que eu estou trabalhando hoje, que assim, foi um divisor de águas nesse ano também, e está me proporcionando muitas mudanças positivas, porque já está dentro da minha área, né? Eu já trabalho voltado à questão de psicologia, e enfim, o momento em que eu preciso pedir as contas do anterior emprego, porque eu sei que não seria mandado embora, né? Porque, enfim, não me gabando, né? Mas eu fazia um trabalho muito bom e a área que eu trabalhava era uma área em que era difícil ter pessoas que se entregassem tão bem, que tivesse um nível de experiência tão grande quanto eu tive. Porque eu passei por vários setores e o último setor que eu fiquei, ele foi muito complementado pelos anteriores, entende? Então foi um ponto muito positivo para mim. Só um minutinho. E aí, gente, mudanças e mudanças e mudanças o tempo inteiro. Eu sempre penso, tipo, na minha vida as coisas nunca acontecem com calma. Sempre é uma coisa atrás da outra, ou tudo ao mesmo tempo. E que eu preciso estar lidando com esse nível, com tudo isso, e isso me traz um nível de estresse muito grande, né? Então, eu fico bastante ansioso e muitas vezes eu não consigo lidar com aquele naquele momento. Eu sempre sei que de uma forma ou outra eu vou conseguir me estabilizar. Só que, obviamente, envolve um custo emocional que é grande, mas eu tenho trabalhado bastante isso, tanto em terapia quanto em coisas fora da terapia, em minha vida mesmo, nas próprias reflexões que eu faço. Esse ano foi um ano que de muito eu fiquei, como que eu posso falar, focado no meu interior, no sentido dos meus pensamentos, no sentido de mudanças da minha própria mente, em coisas que se passavam na minha cabeça, que se passam na minha cabeça, e tem sido, ao mesmo tempo, muito bom, muito positivo e também desconfortável, porque são coisas que eu estou batendo de frente, né? São coisas que pra mim, por mais que muita coisa já estivesse sido dada, muita coisa já tivesse sido, digamos, estabilizada, consolidada nos meus pensamentos, eu precisava estar fazendo uma alteração, né? Como na abordagem que eu faço, né, a psicoterapia,
uma reestruturação cognitiva, um novo aprendizado, né? Aprender de uma forma diferente aquilo que eu já tinha aprendido. Então, é um processo que de fato é muito difícil, é desconfortável. Muitas vezes a gente não quer fazer isso, não resiste muito, né? Tem muita essa resistência de coisas que a gente já está acostumado. Então, por mais que, por exemplo, isso está me gerando ansiedade, muitas vezes se mantém na nossa vida, né? No meu caso, se mantinha na minha vida, porque era uma ansiedade, era um desconforto que eu estava acostumado, que era familiar. E lidar com outras coisas, com novos pensamentos, com novos cenários, para mim já era um pouquinho mais custoso. Só que, obviamente, envolve um trabalho de pensar. Beleza, você quer manter essa ansiedade e esse nível de prejuízo na sua vida, por mais que seja familiar, por mais que seja confortável, o que você está ganhando com isso? Qual que está sendo o resultado disso na sua vida? E o quanto mudar, né, ter cenários novos na sua mente, na sua vida, até física mesmo, no mundo, vai te ajudar, entende? Tipo, qual que é o resultado de ambos os lados. E aí, a todo momento eu estou nesse questionamento, porque é muito fácil a gente se deixar levar pelas emoções, né? E, enfim, todo esse processo de mudanças exige muito, muito. Então, em julho desse ano, eu me mudo novamente de casa. E assim, cara, eu fico muito grato por uma coisa que eu consegui perceber mais nesse ano, que foi a amizade de pessoas que pra mim foram muito e são muito importantes na minha vida. Tipo, um casal de amigos que ajudou muito nisso, né? Desde o processo de eu permanecer durante um tempo na casa deles, até eu me mudar aqui para esse apartamento. Então, cara, eu nunca imaginei, tipo, morar em um apartamento, no lugar que eu estou morando, com toda, digamos, privilégio que eu vou tendo. Falo privilégio entre aspas porque, assim, eu não fiz as coisas, eu não tenho as coisas de mão beijada, né? Não é questão de vitimização e tal. Só que, cara, é muito tempo, não é muito tempo, eu falo, mas dado a questão de sofrimento, dada a questão de intensidade das emoções, acaba sendo muito tempo a gente viver em vários cenários, né? Tipo, principalmente, por exemplo, no final do ano passado, na antiga casa que eu falei que, enfim, a dona pediu, é muito intenso viver aquilo e parece que o tempo ele passa de uma forma mais lenta. Tipo, a gente percebe muito isso. Enfim, esse ano me trouxe muitas surpresas, me trouxe muitas coisas boas, me trouxe coisas que eu pensei em repensar a forma de relação que eu tinha com algumas pessoas, me trouxe pessoas, eu me afastei de outras, né? Digamos, o ciclo natural, mas eu fiz isso com o maior nível de consciência, porque é muito o ponto de a gente entender o quanto as pessoas que estão na nossa vida, elas estão ou nos trazendo pensamentos, digamos assim, mais desconfortáveis com a gente mesmo. Se quem está do seu lado está fazendo você se olhar de uma maneira mais negativa, ou ela está fazendo você ficar mais disposto à vida de fato, a ter aquela amizade, a ser algo muito bom, positivo para ambos os lados, entende? Então, essa questão de pessoas foi muito presente para mim nessa reflexão sobre amizade, sobre o meu ciclo, sobre pessoas, sobre crushes, né, gente? E é muito isso, eu falo no sentido de tipo de pensar sobre as pessoas, tem muito ponto também de introspecção. Tipo, eu já sou uma pessoa que
tem essa característica muito forte durante muito tempo. Né, essa introspecção é basicamente você ficar mais reservado e tipo, começar a pensar mais sobre coisas. Então, é uma característica que para mim sempre foi muito presente. E esse ano foi muito mais ainda, porque aconteceram todo esse processo de mudança de casa, de mudança de emprego, me trouxe muito pensamento, me trouxe uma necessidade de eu preciso estar novamente me adaptando a coisas diferentes, a estar pensando sobre coisas que eu não pensava, a estar lidando na vida com coisas que eu não ainda estava lidando. Esse crescimento, que para mim está sendo muito positivo, está sendo de uma forma muito alegre e que eu sei que aqui não, ainda não é um ponto final, entende? Tipo, é uma vírgula, porque vai ter muito mais pra frente. E é muito essa questão de movimento que eu sempre pensei muito, de sempre estar em movimento. Muitas vezes a gente não vai entender o que a gente está fazendo, muitas vezes a gente vai falar, será que isso faz sentido? E é muito bom pensar por esse lado, só que a gente não pode paralisar. A gente tem o tempo de pensar, maturar sobre determinada ideia, sobre projetos, sobre mudança. Só que se a gente só fica pensando e não age em algum ponto da nossa vida, é difícil que a gente consiga ter evidências ou critérios ou argumentos para que aquilo seja um fator de decisão para a gente, entende? Então, é algo que eu levo muito, que eu estou levando muito para esse próximo ano, que é depois da manhã já, né? Sobre essa questão de movimento, sobre essa questão de refletir ainda sobre, tipo, amizades e tudo mais. E principalmente confiança, né? Confiança foi uma das palavras que eu coloquei aqui. E pra mim é uma das mais importantes porque eu acho que a gente evolui muito a partir da confiança, tanto em si mesmo quanto em outras pessoas, né? Confiança é a gente acreditar em coisas que a gente não vê muito bem. Não necessariamente não vê na ação do outro, mas é exatamente dar um voto de confiança. Tem muito esse termo. Então, ela pode ser quebrada ou ela pode ser alimentada, né? Então, eu finalizo esse ano com muita gratidão, porque foi um ano que, apesar de ter sido difícil em muitos aspectos, né? De ter me trazido várias ansiedades, de eu ter que lidar, por exemplo, com a situação nova que foi um luto na minha família. Ao mesmo tempo, me trouxe muito sentimento positivo de agradecer coisas que eu, cara, olha o quanto que eu conquistei, né? De ser promovido no trabalho em 7 meses, que pra mim é um marco muito positivo, que fala muito do meu trabalho, da forma que eu me comporto perante a vida. Me comporto no sentido de que eu me lanço, sabe? E, gente, eu acho que é isso. Ano que vem teremos assim, ó. Se esse ano teve desafio, o ano que vem vai ter mais ainda. Eu terei 6 estágios, eu já vou estar basicamente no último ano da faculdade. Almejando novas coisas também. E continuar em movimento. Acho que é isso. Eu acho uma coisa interessante nessa passagem de ano, né? Tipo, por mais que eu não acredite no ponto só porque vai ser um ano novo, a gente vai mudar da água pro vinho. Pode acontecer de ter uma mudança abrupta no comportamento, só que é mais difícil, né? Porque a gente é muito nossa história, a gente é muito nossas experiências e nossas crenças também, aquilo que a gente acredita, o como a gente olha pra vida. Então não tem como mudar de um dia pro outro, entende? Só que eu acho um ponto interessante essa é a questão de reflexão sobre o ano, aquilo que foi importante, o que a gente quer manter na nossa vida.
Então é um marco importante sim, só que eu não considero algo tipo, nossa, sua vida vai mudar dia 1º de janeiro. Eu não acho isso. Mas é algo importante para que a gente comece a refletir mais sobre a nossa vida, né? Então, desejo um ano de muito movimento, um ano de muita coisa boa, um ano de desafios, um ano de que a gente consiga superar nossos limites internos, consiga olhar para esses limites, consiga olhar para a gente, consiga olhar para o outro também, né? Que a gente consiga, no geral, viver.